Pessoal, tudo bom com vocês? Começando uma aula de filosofia no segundo ano do ensino médio na Copelg. Gente, essa é uma aula bem curtinha, né? Uma aula de introdução ao capítulo 4, que é o capítulo que vai tratar da filosofia e da bioética. Então, vocês se lembram, na semana passada a gente teve uma aula que casou com o Dia dos Namorados, que foi uma aula sobre filosofia e eros e amor e desejo e paixão. E como eu falei para vocês, a filosofia ela tem essa preocupação, né, essas questões mais importantes para o ser humano, né, com essas questões, né, que nos causam certo desconforto, porque a gente para pensar e não chega a uma conclusão. Então a filosofia ela meio que serve para tirar a gente da nossa zona de conforto, né, para fazer a gente se questionar, para fazer a gente pensar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar de fala, o que a gente faz aqui, né? Quais são os princípios básicos da convivência. E então, assim, como é aquela área que tem amor ao saber, né? Várias questões são importantes para você começar o debate filosófico. E agora a gente está no capítulo 4 que fala dessa questão da filosofia e da bioética. Então, vamos a alguns conceitos. Lembrando que essa aula é só de introdução, a gente vai terminar só na próxima aula. Então, vamos pensar o seguinte: como pensar situações limite, né? Vamos pensar, por exemplo, essa situação que nos encontramos, né? Uma situação de pandemia, uma situação em que a ciência ainda não conseguiu nos dar uma resposta. E, por enquanto, só quem sabe é que uma das coisas que podem ajudar é ficar em casa, né? É o isolamento social. Então, assim, a gente pensar tudo isso está intrinsecamente ligado à questão da filosofia e da bioética, né? E aí a gente vai entender melhor como é que isso funciona. O desenvolvimento da tecnologia permitiu realizar façanhas antes concebidas apenas como produtos da imaginação. Entretanto, o avanço tecnológico também suscita indagações como: a ciência pode avançar sem considerar questões éticas? Vejam só, de novo, a ciência pode avançar sem considerar questões éticas? O que vocês acham disso? Gente, quando o autor do livro, desse capítulo, fala que hoje a gente tem produtos que outrora só eram concebidos na imaginação, imagine para uma pessoa do século XX imaginar, por exemplo, a internet, imaginar, por exemplo, uma aula remota de maneira virtual. Naquela época, isso era totalmente inimaginável. Mas a ciência foi evoluindo tanto que a gente tem esses artefatos hoje. A questão que se coloca é a seguinte: há limite para considerar essas questões éticas dentro dos avanços científicos e tecnológicos? Existe um limite para a tecnologia, para as ciências? Então, pensem bem. E aí a gente tem que a filosofia já tratava sobre ética em geral. Volta o seu foco para esses novos fatos, né? Esse olhar ético sobre fatos científicos novos e conhecido como bioética. Então, aqui nós já sabemos que a filosofia já se preocupava com a ética há muito tempo, né? Antes da gente ter esse novo olhar, né, que é mais os fatos científicos e como é que a ética encara isso. Então, por isso a gente tem outra premissa, dentro das concepções filosóficas, nós temos outras premissas, que é a premissa da bioética, né? Que aí, como o próprio nome já diz, né? Bio vem de vida, né? E ética é essas questões de como é que o ser humano se comporta em sociedade. Então, vamos seguir a nossa conceituação, né? Bioética ou biologia ética, né? Então, é uma questão que o autor coloca pra gente no livro, pra gente meio que pensar, né, esses conceitos, né? E aí a gente pode até, a princípio, como de início, antes de termos acesso às teorias, nós somos leigos, a gente pode pensar que seria uma dicotomia, né, entre bioética ou uma biologia ética, ou biologia da ética. E, na verdade, não é bem isso que o autor quer nos colocar. Vejamos. Bioética, como se diz hoje, não é uma parte de biologia, tá, meus amores? É uma parte da ética. E assim, a gente não chegou a estudar aqui no segundo ano a conceituação de ética, né? Mas no primeiro ano, a gente pode até depois fazer uma retomadazinha. Então, a bioética seria uma parte da ética. É parte de nossa responsabilidade simplesmente humana, ou seja, nós como seres humanos temos algumas responsabilidades, deveres do homem para com o próprio homem e com todos da humanidade, ou seja, vamos pensar, por exemplo, na sociedade, nessa sociedade como está agora, sem, por exemplo, uma preocupação com as questões ambientais, com as questões, né, da humanidade, com as questões mais caras, né,
do ser humano. Se a gente não tem essa preocupação, né, de como o ser humano está agindo para com a terra, para com os seus irmãos, para com a natureza, né? A natureza responde isso, né? Por exemplo, quando a gente não se preocupa com o consumo sustentável, a gente não está sendo só egoísta, né? A gente está agredindo a nossa humanidade, a humanidade do outro, porque você está agredindo o lugar onde você vive, que é o planeta Terra. Ou seja, você só se preocupa em comprar o seu automóvel, você não se preocupa em descartar o seu lixo corretamente, você não se preocupa, por exemplo, com as árvores, com os rios, e você não se preocupa com o outro. E também, até onde vai o limite? Até onde vai a ambição humana? Até onde nosso planeta pode aguentar, né? Até onde a ciência não deve nada à sociedade. Essa questão de que a ciência é autônoma, que a ciência é soberana, até onde esse conceito pode ir? É sobre essas questões que a bioética vai tratar, tá? E aí, nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, é muito importante pensar questões de bioética. Por exemplo, quem imaginou que a gente veria uma pandemia no século 21, 2020? A última epidemia que tivemos foi a gripe espanhola, né? Isso lá há muito tempo. Não se imaginava, apesar de muitos cientistas alertarem para essa questão de uma pandemia, para essa questão de uma crise viral, de uma crise sanitária, que acarretaria uma crise econômica muito grande, que é o isolamento social. Essas questões são todas questões muito importantes para a bioética. Isso que a gente está vivendo nesse momento é uma questão muito importante para a bioética. Então, é por isso que a gente está estudando esse assunto agora, porque a bioética é uma premissa fundamental nos estudos de ética que interessa muito aos estudos filosóficos. E aí a questão de ética na humanidade, né? Como eu falei para vocês, como é que eu vou desenvolver a minha humanidade? Tem muito a ver com aquela questão daquela frase que às vezes você fica perguntando, que mundo é que eu vou deixar para os meus filhos? Na verdade, você poderia pensar, eu deveria deixar filhos melhores para este mundo, tá? E aí, a bioética é o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão moral, decisões, condutas, políticas das ciências da vida, a atenção à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas no cenário interdisciplinar. Ou seja, como é que eu me desenvolvo enquanto ser humano? Como eu me preocupo com o outro, eu me preocupo com o planeta, eu me preocupo com o futuro, tá? Como é que eu estou seguindo a minha vida? O que é ética para mim? Eu estou agindo de maneira ética ou eu só estou pensando em mim? Quando um empresário, por exemplo, sabe que a medida de isolamento social é importantíssima nesse tempo de pandemia, e mesmo assim ele obriga o seu funcionário a ir trabalhar, ele quer abrir seu comércio, ele não está tendo compromisso ético nenhum com a ciência e nem com a sua humanidade. Então, a bioética vai analisar como é que esse ser humano se porta em relações ambientais, em relações políticas, em relações sanitárias, em relação até mesmo como essa pessoa conduz a sua vida, né? E a gente continua essa aula na próxima, né? Porque eu não vou dar todo o conteúdo de bioética, um conteúdo tão amplo em uma aula só, tá? E aí eu vou deixar a seguinte indagação para vocês. Como estará a humanidade em 50 anos? Tentem pensar nisso à luz da bioética. Pensem nisso para nossa próxima aula, tá bom, meus caros? Então, por hoje é só uma aula de introdução. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato e até a nossa próxima aula. Abraço, até mais!